Boa noite, povo de Deus, povo lindo, povo maravilhoso do Senhor. Olha, mais uma vez eu estou aqui para convidá-lo para o nosso devocional. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos crescer mais e mais a cada dia. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem muito importante. Saiba de uma coisa: todo cristão cresce diante das dificuldades. Exatamente. As aflições, as lutas, elas não vêm para nos destruir, muito pelo contrário. Se nós cremos e nos comportarmos da forma devida, certamente nós iremos crescer, certamente haverá bênção. E isso é a Bíblia que fala. Em Êxodo capítulo 1, verso 12 está escrito: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. O povo de Deus no Egito foi oprimido. Faraó pensava que quanto mais perseguisse a Israel, aquele povo começaria a diminuir, aquele povo pararia de crescer. Mas isso não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. Quanto maior era a perseguição, maior era o crescimento do povo de Deus. Toma posse dessa palavra. Nenhuma perseguição, nenhuma aflição, nenhuma dificuldade que surgir no seu caminho vai vencê-lo, muito pelo contrário. Diante dessa aflição você vai crescer, você vai se desenvolver. Uma grande vitória virá sobre você. Toma posse disso. Amém? Vamos orar? Deus, o teu povo por várias vezes foi perseguido e sofreu aflições, mas todas as aflições produziram crescimento. Jesus, é o que eu profetizo e é o que eu declaro para a vida deste que está sendo afligido, perseguido, deste que está enfrentando alguma dificuldade. Eu declaro, Pai, como Israel cresceu e se multiplicou, eu declaro que esse meu irmão, que essa minha irmã vai crescer, vai se multiplicar para a honra e para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Toma posse dessa palavra, amado. Deus te abençoe. Vamos à nossa leitura? Êxodo capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou e o que ficou da saraiva. Também comerão todas as árvores que vos crescem no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. E então ele lhes disse: seja o Senhor assim convosco,
como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isto é o que pedis. E os lançaram da face de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoais o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque aquele que havemos de tomar para servir ao Senhor Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir o povo. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Glória a Deus. Aqui nós encerramos a nossa leitura. Uma excelente noite para você, em nome de Jesus.